Para começar, iniciarei com breves tópicos de introdução e falarei um pouco sobre a respeito deles. A sociedade brasileira acredita fixamente em algo chamado de mito do monolinguismo. Este se refere ao uso fluente de apenas uma língua. A ideia deste mito propõe que o território brasileiro é totalmente ocupado apenas pela língua portuguesa. No passado, houveram movimentos em prol de uma nação mais idealizada, onde o povo queria que o Brasil honrasse sua matriz portuguesa, e isso acabou gerando interdições a diversas outras línguas no país. Atualmente, muitos brasileiros também não se consideram bons falantes de português, e isto ocorre por causa de inúmeras censuras feitas pelos donos da língua original, o país de Portugal. Isto fez com que Policarpo Quaresma, um funcionário público brasileiro, efetuasse um pedido direto ao Congresso Nacional. Policarpo pediu para que o Tupi-Guarani se tornasse a língua oficial do povo brasileiro. A pesquisa segue constatando que muitos professores brasileiros de língua inglesa são falantes bilíngues de português e inglês e aprenderam inglês no Brasil. Mas apesar disto, boa parte destes docentes optaram por aprender inglês apenas por prestígio ou por desejar possuir domínio de uma língua franca no contexto brasileiro e ao redor do mundo. Apesar de uma fração de docentes não se declarar bilíngues, alguns outros, em compensação, mudaram a forma de como enxergavam sua formação acadêmica. A linguística aponta esses professores brasileiros como membros importantes de uma relação sociolinguística e pertencem ao conceito de bilinguismo eletivo. O bilinguismo eletivo consiste em indivíduos que escolhem aprender outra língua sem idealizar conceitos como língua estrangeira ou falante estrangeiro. Eles adotam o termo plurilingüe. O plurilingüe nos define como indivíduos que possuem duas ou mais línguas como sendo algo natural no país. Hoje, isto pode parecer inovador, mas no passado, anterior à colonização portuguesa, o Brasil tinha diversas línguas em circulação. Bilinguismo é a coexistência entre duas línguas como meio de comunicação de um determinado espaço social. Já a bilingüidade representa diferentes estágios de bilinguismo em que os indivíduos bilíngues passam durante sua vida. O bilinguismo tem natureza macrosituacional, remete ao contexto social de uso das línguas. Já a bilingüidade tem por escopo a competência individual do falante. Neste meio também existe o bilinguismo circunstancial. Se trata do bilíngue que aprende outra língua apenas para sobreviver num caso de mudança de país. Muitos acreditam que aprender inglês é necessário para romper a barreira monolíngue. No entanto, mesmo uma fração de professores de língua inglesa brasileiros não se consideram bilíngues. A maioria concebe o inglês sem refletir seu bilinguismo próprio. O ensino da língua inglesa no Brasil ocorre em diferentes espaços, como na educação pública, privada, escolas regulares ou bilíngues e também institutos de idiomas. Muitos profissionais que lecionam inglês em diversos espaços não possuem formação em letras, e isto agrava os problemas abordados na pesquisa. A BNCC atribui à língua inglesa o estatuto de língua franca, mas não menciona o bilinguismo para escolas comuns. A educação bilíngue e o bilinguismo são associados estritamente a conteúdos de educações indígenas, de fronteiras, de surdos e para comunidades imigrantes. Segundo a pesquisa, o brasileiro costuma estudar inglês para possuir uma competência de produção discursiva em outra língua, ao invés de almejar que o país torne-se plurilingüe. Nos programas de ensino de línguas estrangeiras, encontrados em institutos de idiomas, é priorizado o desenvolvimento de habilidades linguísticas, o estudo da língua através de textos orais e escritos sem envolver conteúdos acadêmicos, pois o foco dessa abordagem é produção oral e escrita na outra língua. O Programa de Educação Bilíngue tornou-se um rótulo popular na educação privada a partir de 2010. A educação bilíngue utiliza a língua adicional para o estudo de outros saberes, como matemática, artes ou ciências, por exemplo. Este é aparentemente um dos melhores métodos para levar cada vez mais brasileiros ao bilinguismo eletivo. O bilinguismo eletivo pode auxiliar-nos a fazer jus tanto ao bilinguismo promovido pelos contextos de ensino de línguas não maternas, quanto às questões sobre sujeitos bilíngues e seus repertórios linguísticos. Novos modelos de ciência, mais baseados em nossa dimensão subjetiva e holística, também são fundamentais, seja para que os espaços escolares se tornem mais acolhedores, seja para que possamos oferecer explicações mais precisas sobre os contatos linguísticos que ocorrem em nossos espaços, cada vez mais fluidos e dinâmicos. Referências bibliográficas, parte 1, parte 2, parte 3.
Fim de vídeo. Obrigado por assistir.